Minha gente, segura esse café aí, senta nesse cantinho, porque o assunto de hoje é daquele que faz a turma da esquerda perder até o rumo da rede. A ministra da Fazenda de Flávio Bolsonaro, Daniela Marques, concedeu uma entrevista simplesmente arretada. A mulher abriu o jogo, falou de economia, mostrou que existe plano e deixou bem claro que o projeto é colocar o Brasil de volta nos trilhos. E foi só ela começar a falar que já teve gente se apertando do outro lado, porque parece que quando a direita apresenta um plano para organizar as contas, vira ameaça. Agora, quando o governo gasta mais do que arrecada, aumenta imposto, aí dizem que é investimento social. Ou matemática bonita da gota, viu? Só não sei onde é que a conta fecha. Mas antes de entrar nessa entrevista que deu o que falar, tu já sabe, deixa teu like, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo se Daniela Marques seria a ministra ideal para Flávio Bolsonaro. E se aparecer aquele raiozinho, o famoso botão do hype, aperta nele, porque ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais gente. Quem sabe até para aquele petista desviado que ainda está procurando onde foi parar a picanha que Lula prometeu. Agora ajeita essa cadeira, pega o café, chama teu vizinho e bora-se embora, porque o negócio hoje está quente. E hoje eu estou gravando aqui, ó, num cenário meio avulso. É o quarto de João Levi, é por ele que eu luto e é por ele que eu coloco aqui minha cara para gravar os vídeos desse jeito, no improviso. Então vamos embora pro vídeo que deu o que falar. A Denise tem chamado a atenção dessa questão da questão política, que no final das contas vai ter a bancada lá, os deputados, e vai depender do Congresso e tudo mais. Como é que a senhora avalia? Neste momento, muitos partidos que iriam apoiá-lo, eles voltaram atrás, depois de Master, depois de Michele, depois de toda essa questão, o político a gente sabe, eu acho né? que não foi por isso que eles voltaram atrás, então, não, Marcelo, mas tudo bem. Mas, assim, mas eles iam apoiar ele já no primeiro turno agora, e agora resolveram esperar para ver o que vai dar, se vai cair, se não vai, se ele vai conseguir. Como é que tá o Flávio, assim, a senhora que tá sempre com ele e tal? Ele se abateu com toda essa situação, porque ele tava lá praticamente junto com o Lula, de repente veio o Master, veio o Michele, toda essa sequência aí, que acabou drenando até a possibilidade, e aí o ponto de apoio, né? O ponto de apoio, os políticos falaram, não, eu vou ficar neutro, se ele ganhar eu vou conversar com ele, se o Lula ganhar eu vou conversar. Marcelo, já teve busca e apreensão no Carlos Bolsonaro? Já teve? Já, né? Já. O Carlos Bolsonaro tem 300 mil de mesada de aposentado do INSS. Alguém já teve alguma evidência material disso? Não. Por que nunca teve uma busca e apreensão no Lulinha? Por quê? O cidadão está se perguntando isso. Por quê? Porque eles forjam coisas. A reunião do Daniel Bocaro foi feita no Palácio do Planalto, com o Gabriel Galípolo e todo mundo. Então eu não acho que eu acho que está existindo um jogo sujo de ameaças e coação de certas pessoas, usando a máquina da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. Isso está posto. Seria uma chantagem do Master colocado? Não é do Master, mas tem muita chantagem. Né? O Flávio Dino tem um inquérito de emendas. Tem outros, tem vários. O nosso vice-presidente teve um processo forjado contra ele, porque ia pedir a prisão do Lulinha. Mas inquérito de emendas não faz parte desse processo de tentar moralizar e fazer o Congresso trabalhar de uma outra forma? Porque tem investigações. Deveria ser. Teve não operações da Polícia não Federal. Não para coagir as lideranças políticas. Mas não para apertar de um lado se só. Uma farra de emendas, deveria né? ser. Deveria ser. Tudo que é avanço institucional a gente deveria aplaudir. Agora, quando é para ir para um lado só, é que é ruim, entendeu, Denise? Você já viu algum influenciador de esquerda ser preso? Você já viu algum influenciador de esquerda ser calado? Censurado? Não, eu não me lembro. Como influenciador de... Talvez, em algum momento apoiou o Lula. Deolane, por exemplo. Está presa. Não, estou dizendo que ela já foi censurada. Não, censurada, mas foi presa. Não, mais grave. Sim, falando, ela está censurada. Agora, a senhora comenta sobre os números, até o que a Denise comentou sobre esse otimismo, na verdade aqui, Dani, de mudança da economia, de dar essa visibilidade, mas a gente vê a linha do Marcelo. Eu conversava com nomes ali do agronegócio que ainda tem uma resistência, que tinha um apoio virtuoso ao ex-presidente, mas que não tem a mesma virtude em defender o Flávio, em apoiar o Flávio nesse momento. São pessoas que não são do meio do Congresso, da política, e que aparentemente não sofrem nenhum tipo de coação. Mas não precisa defender o Flávio, não. Tem que defender o balanço da sua empresa e a sua família.
o discurso que não está convencendo? O que está faltando? É um gesto para convencer esse mercado? Se a pesquisa está empatada, o que não está convencendo? O ponto de partida do Flávio hoje é muito melhor do que foi do presidente Bolsonaro nas 2 eleições. Mas o engajamento Quem desse disse? público Só a imprensa. O PT está gastando 500 milhões de propaganda. Uma máquina de impulsionamento para colocar a gente em transe coletivo de que o Flávio não está agradando. Quem disse? Eu vi ele na rua lá em Copacabana. Mas em 19 o ex-presidente não tinha, o cargo não tinha tempo de televisão e o público que ele arrastava não era maior? As pessoas estão com medo de se manifestar. Eu tenho um amigo que se manifestou e apareceu um fiscal da Receita mostrando 20 milhões de reais de multa. Então tem toda a máquina agora coagindo as pessoas. O fato é que o Flávio está empatado na pesquisa. Começou a campanha domingo. E eu acho que não é uma questão de gostar do Flávio. É uma questão de que o crime está tomando o país e de que o país vai quebrar. Agora nós temos uma outra realidade. O PT insiste, só para fechar, Denise, o PT insiste que esse modelo de gastança está lá no plano de governo, não vai poder dizer que mexeu. Assim, é o caloteiro da esperança do futuro. Agora, não pode falar, não sabia, está lá no plano dele. Está lá. Agora, continuar a rejeição muito elevada, PAC, etc. A rejeição dos dois. A gente vê essa eleição indo para o mesmo caminho da última, que os dois têm assim um topo de rejeição muito alto. Então vai ser talvez o menos rejeitado que vai ser eleito. Como é que se pode trabalhar isso com uma campanha que é curta, relativamente curta, né, independentemente dos fatores? O Flávio tem um bom tempo de TV também. Essa coisa técnica pega junto ao eleitorado? Como é que vai ser a argumentação da campanha? O que pega é o atraso e o futuro. Você quer me levar, Gustavo? Você quer viver num país analógico ou digital? Você quer viver num país com medo ou sem medo? Você quer ter liberdade para se expressar ou não quer? Você quer ter liberdade para educar seus filhos ou não quer? Você quer ter liberdade para empreender ou não quer? Você quer que o governo te esfole 10 vezes? Você quer continuar nesse modelo de gastança e juro alto ou você quer trocar? É fácil. Os caminhos são muito opostos. Está lá, o plano de um e o plano de outro. O plano de um aponta para o futuro, tira o Estado do cangote, tesouraço em imposto, tesouraço em burocracia, Estado digital, moderno, na inteligência artificial. E o outro? É um presidente analógico, um roubalheiro, companheiro ganhando dízimo, fazendo outro PAC e outra gastança e prometendo picanha pelo 20º ano seguido. O ministério hoje não cabe na foto, né? O fotógrafo tem uma dificuldade para pegar todos os ministros do Lula, né? Evidentemente, é muita gente. Agora, ele também pensou naquele velho modelo que era você, porteira fechada, 3 ministérios para você, 3, 4. E quando ele se viu na questão das emendas, ele mudou totalmente a governabilidade através das emendas. Tem votação? Solta emenda. Não tem votação? Não solta emenda. Como é que vocês vão... claro, vocês vão desejar ter um Congresso mais à direita, evidentemente, uma maioria. Mas como construir a maioria se hoje quem manda lá são as emendas mesmo, seja direita, esquerda, centro, todo mundo quer ter a sua. Que virou instrumento. Mas aí que vem meu otimismo que a Denise está levantando, porque você vê, ele pagou 70 bi de emenda. Por que ele não conseguiu aprovar a pauta dele à esquerda por que ele não conseguiu aprovar? Então, porque você entrega e eles não devolvem, esse que é o problema. Por que já veio há muito tempo desconstruir a autonomia do Banco Central? Mas não tem... Por que ele não conseguiu fazer mais coisas de pautas à esquerda nos costumes? Porque aquele deputado lá, ele votou no estatuto, ele tem que dar satisfação para o eleitor. Dani, eu queria lembrar uma coisa em relação ao Banco Central, que teve aquela PEC da blindagem, que foi uma coisa que motivou as pessoas a irem para a rua, que perceberam que aquilo era uma coisa totalmente absurda, que você ia criar um nível superior político totalmente imune à investigação, e naquela PEC se tentou também colocar os presidentes de partido, e juntos já tinha tido antes a possibilidade de você demitir diretores do Banco Central. Então você tem toda uma estrutura política que tenta minar o que se tem de moralidade ainda, que é o potencial de investigação, a autonomia do Banco Central. Por isso que eu sou otimista. Então, mas foi espontâneo da população. Agora a gente não vê essa mesma força, porque a população não vai para a rua com qualquer coisa o tempo todo. Então é isso que eu falo, que a gente chegou numa estrutura de poderes aqui no Brasil que é muito difícil você romper. Não tem outra via que não a do diálogo. Então, assim, por isso que... diálogo eu não acredito. A gente enxerga na internet, né, uma arma de prosperidade em massa, e você levar a oportunidade, porque com mais esclarecidas
né, e mais conscientes as pessoas estejam, mais visão crítica elas vão ter. Então, a hora que você para de falar de fiscal e começa a falar de gastança, você recebe 100 e gasta 200, qualquer dona de casa entende que estamos indo para o agiota. Eu quero voltar para Então, tem que sair do tecnês, tem que sair e a gente levar a informação, porque o povo brasileiro tem senso de sobrevivência e ele sabe se defender. A imprensa é livre, sabe se defender, né? O Brasil tem uma dinâmica de sociedade aberta, o setor produtivo sabe se defender, sabe que a gente está indo pro saco. A hora que você vê o Pão de Açúcar quebrado, o Casas Bahia quebrado, o Marabás quebrado, o Braskem quebrado... Aí são as grandes, né? São as estrelas. Tá lá hoje. Sabe quantos milhões de CNPJs inadimplentes? Quase 9 milhões. 200 bi de dívida no cangote. Se não cair os juros, meu amigo, vai arrastar todo mundo. Então, a população brasileira sabe que o PT tá levando pro buraco. Sabe? Isso não é sobre o Flávio Bolsonaro. É sobre... Vai ser um voto de sobrevivência agora. De uma mãe que vai trabalhar com o celular escondido, com o filho do... medo do filho tal, não tem oportunidade, vai em 18 repartições diferentes e não resolve o problema dela, tem que ir no INSS e fica na fila, aí vai na viga da creche e fica na fila, aí vai na caixa conseguir um microcrédito, não consegue, aí não tem orientação, aí vai registrar uma ocorrência de uma agressão, não consegue, aí não tem defensoria, não dá, tá caro e ruim. Tá todo mundo vendo que tá caro e ruim. Agora, como é que vai ser o diálogo com o centro? Porque a gente sabe que o PT sozinho não ganha 30%, a direita 30%. Como é que tá sendo esse diálogo? Tem que chamar o Rogério Marinho. Esse diálogo então, esse diálogo com as pessoas. Eu vou dialogar com as donas de casa. Porque pra mostrar as contas. Falar assim, deixa eu explicar. Eu vou ser faxineira pra varrer o PT. A senhora tem a possibilidade de ser ministra? Tem possibilidade de ser o que ele quiser. Só que ele precisa ganhar a eleição primeiro. Então, meu foco é eleger o Flávio Bolsonaro. Da coordenação, vira esse convite. A senhora aceitaria? Naqueles lugares que eu tenho competência, sim. Não me bota na cota de ser ministro da AGU, porque eu não sou advogado para ser ministro da AGU. Nem não, me mas bota como Paulo Guedes foi no governo Bolsonaro. Na cota para ser da agência de... Pro Ministério da Defesa, que eu também não entendo nada de guerra. Então, não tem alguns temas que eu conheço. Mas ficaria feliz se fosse posto Ipiranga? Eu fico feliz se o Flávio Bolsonaro for presidente e a gente tirar o Brasil do buraco. Agora tem um outro ponto, um desafio, Dani. Não tem, eu tô fora da minha zona de conforto. Tem um ponto já. que muito se comenta e dentro da política. Eu vou ajudá-lo. É um ponto internacional. Ele vai ser o técnico e ele diz aonde. É um ponto internacional sobre o diálogo, que é o irmão de Flávio, o Eduardo, nos Estados Unidos, que, hora ou outra, algumas falas, declarações e algumas atuações lá nos Estados Unidos. Inclusive, o professor esteve lá durante essa audiência. Isso pode gerar alguma... Teve na audiência. Pode até falar melhor. Até perguntei sobre a influência, né, professor, de Eduardo, da família Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Essa discussão, talvez essa articulação ou declarações de Eduardo pode complicar, refletir no cenário econômico que pode afetar o Flávio aqui de algum momento, seja na campanha ainda ou dentro do eventual governo? Como controlar o Eduardo lá fora? Eu tenho o copo meio cheio e meio vazio, né? Quando eu vejo um senador da República com um deputado exilado serem recebidos... Lembrar que o Brasil no ranking de competitividade hoje está na 65ª posição, conseguiu cair 6 durante esse governo do PT e está ali perto da Venezuela, da Namíbia e tal, país que é a matriz de segurança energética e alimentar do mundo. Então, quando eu vejo o presidente da nação mais rica do mundo receber um senador e um deputado exilado, deve ser uma via de diálogo interessante, né? Assim, é um sinal de prestígio. E aí você querer colocar, de novo, a gente vive uma guerra de narrativas sem racionalidade nenhuma. Para a população, o cara tá vendendo, tá lá o dado. Depois do dia 15 ninguém compra mais nada, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro depois do dia 15. Todo mundo endividado. O cara tá... Você conversa pra poder dormir, aí você fala assim, quem é o presidente da República atual que tem que negociar e fazer política externa? É o Lula. Tem alguém que está tentando ajudar e manter o diálogo aberto com a nação mais próspera do mundo. Então, já está dito e está no plano o compromisso de que a via do comércio exterior, da política externa, vai ser... do comércio exterior, da política externa, vai ser... a via do diálogo, a via de negociar. O Brasil não pode se dar ao luxo de não conversar com nenhuma nação.
Tem que conversar com a China, tem que conversar com os Estados Unidos, tem que conversar com a Europa, tem que conversar agora. O que não dá é pra gente exportar a empresa pro Paraguai. Nós citamos aqui algumas vezes o Banco Master, mas nós sabemos que não é o único crime financeiro que nós estamos vendo atualmente. Então, evidentemente, deve ter havido alguma falha, seja do Banco Central, seja da CVM ou outros órgãos ou instituições. Como que você vê esse número enorme de crimes financeiros, seja Americanas, seja muitos outros que a gente está vendo nos últimos tempos? Todas as crises financeiras da história nunca repete o mesmo erro, né? Você começou a ter controle de risco, e eu fui diretora de risco e compliance. Se você pega os casos americanos, o caso da crise de 2008 nos Estados Unidos, todos são feitos por excesso. Então, e aí você aprimora a regra, aperta a regra, e depois vai ter um erro novo, o pessoal vai descobrir um novo. Então, essa é fruto... A parte financeira que eu domino, porque aí tem uma coisa criminosa ali que eu não tenho conhecimento para julgar e ainda está sendo investigado. Mas a parte financeira são artifícios contábeis, né, de você comprar ativos ilíquidos e fazer uma marcação sobrevalorizada, captando recursos com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Pela sua experiência, mudaria o Fundo Garantidor para já mudou, né? Ainda a restrição? Já mudou. Mas tem que discutir. Aí não, isso é uma discussão densa pela que tem que ter experiência dado. Financeira mesmo, né? Mas assim, o Banco Central já começou a apertar as regras e os órgãos supervisores têm. Agora, a própria CVM e o Banco Central estão muito sucateados, né? E essa questão da prioridade de uso de recursos, ao mesmo tempo eles deixam um monte de estatal com um carrapato parasita chupando dinheiro, cortou o orçamento do Banco Central, inclusive do PIX, cortou o orçamento da CVM. Então, essas estruturas de supervisão e regulação, elas estão muito prejudicadas, assim, vai ter que ter um fortalecimento de agências reguladoras, dessas estruturas, uma revisão de papéis, uma revisão de